Acho que hoje em dia ninguém mais questiona os feitos de força do Saitama. O personagem e ao mesmo tempo protagonista do anime One Punch Man é sempre citado por sua força esmagadora e sua habilidade de vencer personagens com apenas um soco. Mas e se eu te falar que existem personagens tanto dentro quanto fora dos animes que venceriam Saitama sem nem ao menos suar? Fica aí que o papo de hoje é sobre isso. Roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Galera, acho que todo mundo aqui, na nossa página já conhece o Saitama, né? Mas pra quem não conhece, ele é o protagonista do anime One Punch Man, lançado pela Netflix. No universo de One Punch Man, é comum vermos os personagens com poderes absurdos, e eles são divididos entre robôs, entre monstros e às vezes humanos que têm um poder absurdo. E claro que o Saitama não é, o único personagem forte que tem. Na trama existem muitos outros personagens com forças esmagadoras, inclusive rola até um ranqueamento entre heróis, onde às vezes nem sempre o cara que está num ranking maior na animação, ele é o mais forte. Mas no caso do Saitama, a história de heroísmo dele começa quando ele era um simples executivo, né? E aí, uma certa vez, andando pela rua, ele nota que uma criança vai ser atacada por um monstro. E ele decide enfrentar esse monstro, acaba apanhando bastante, mas ele consegue vencer. É onde ele decide fazer o treinamento do herói. E aí, esse treinamento dele é composto de 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e correr 10 quilômetros. Tudo isso todos os dias por um mês. E o que aconteceu? Ele se transformou no homem mais forte do planeta. Ou, como ele gosta de dizer, treinou tanto até ficar careca. Com isso, ele meio que desbloqueou, algumas coisas internamente. Então ele não fica cansado, ele tem uma força absurda, uma extrema velocidade, e ele tem a habilidade de ficar tão forte o quanto ele precisar ser. O que fez com que ele ficasse conhecido aí por derrotar basicamente todos os inimigos que apareceram até hoje na obra. Mas a internet sempre especulou, quem poderia vencer o Saitama? Há quem diga que personagens como Capitão América, Hulk, Goku, Thor, nenhum deles seria páreo para o nosso careca. E é possível que Saitama consiga vencer cada um deles. Mas e se eu te disser que existem personagens que colocariam o Saitama realmente como uma criança, botaria pra mamar, bateriam nele até ele ficar sem graça. E esses personagens estão espalhados, tanto dentro das obras dos animes, quanto fora, que pegariam o careca e acabariam com ele sem que ele tivesse a menor chance de vitória. Por isso hoje, trouxemos uma lista de 6 personagens que solariam o Saitama. Só que antes da gente partir para o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. E já que vão se inscrever, já corre lá no Instagram e segue a gente, @canal_resenha geek. Lá tem conteúdo novo todos os dias e aqui no canal toda quarta-feira. E é sério, pessoal, dá essa força pra gente, dá essa moral, está ajudando o nosso canal a crescer, então conto com cada um de vocês. Feiticeira Escarlate. Embora no CM ela tenha sido retratada como a órfã poderosa que perdeu os pais, depois como a viúva do Visão e por último como a mãe descontrolada que perdeu os filhos imaginários, Wanda Maximoff, ou a Feiticeira Escarlate, é uma das personagens mais poderosas e apelonas dos quadrinhos. Além de manipular a magia, a Wanda também tem poderes como telecinese, manipulação da realidade, teletransporte, conjuração de monstros e, além de tudo isso, ela ainda domina a projeção astral. Entre seus feitos, num quadrinho chamado Dinastia M, com apenas 3 palavras, ela acabou com o poder de 90% dos mutantes do mundo, o que fez com que, literalmente, alguns deles morressem. Essas 3 palavras foram: chega de mutantes. E não vamos esquecer que, embora muito forte, o Saitama é apenas um nome. Em uma batalha contra a Wanda, tudo ia depender de como essa batalha começasse. Se fosse parecida com a batalha que houve ali em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, onde ela chega perto do Doutor Estranho, onde ela chega perto dos personagens, ela possivelmente seria destruída. Afinal de contas, o Saitama precisaria de um soco para colocar a Wanda para dormir. Agora, se no início da luta ela já pensasse o que ela queria fazer com o Saitama, com certeza ele não teria a menor chance. Ela poderia, por exemplo,
querer que ele não tivesse os 2 braços e as 2 pernas. Ela poderia simplesmente colocá-lo em um universo paralelo, onde não tem cima, não tem baixo, como se fosse perdido no universo. Ele não teria o que fazer. Apesar da força absurda do Saitama, ele ainda é uma pessoa comum. Ele precisa respirar, ele precisa comer. E não vamos esquecer do que a Wanda fez com o Raio Negro em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, onde ela simplesmente pensou e o Raio Negro não tinha boca. Então, por mais poderoso que o Saitama seja, a Wanda é uma personagem que é melhor ele não mexer. Light Yagami. Sim, da nossa lista, esse é o personagem mais fraco. E provavelmente, se ele tivesse frente a frente com o Saitama ia excluir ele da existência com um único soco. Por outro lado, não vamos esquecer que o Light está em posse do Death Note. E por mais resistente que o Saitama seja, não tem como ele sair de uma discórdia com o Light ileso. Mas é claro que mortes comuns, como atropelamento, cair de um prédio, ser incinerado, estar próximo a uma explosão, não seria absolutamente nada para o Saitama. Afinal de contas, ele já foi incinerado, ele já foi acertado por socos extremamente fortes, ele já saltou da Terra até a Lua e depois da Lua até a Terra e nada aconteceu com ele. Então, neste caso, primeiro, a vantagem do Light, ele não precisaria estar perto, ele não precisaria nem ser conhecido do Saitama. Só ele sabendo qual é o nome do Saitama já seria o suficiente. E aí, ele usaria o Death Note e invocaria o Ryuki. Só que neste caso, não é bem explicado quais são os outros poderes no Ryuki. Ele acaba tendo poderes bem similares ao da morte em premonição. Ele faz com que pequenos acidentes aconteçam, que coisas aconteçam ali com as pessoas. Então, neste caso, o Ryuki ia precisar se esforçar um pouquinho. Ele ia precisar pensar numa forma de destruir ali o Saitama. E a parte interessante é que o Saitama não ia ter a menor ideia do que está acontecendo. E um outro ponto o Saitama é um homem, ele não é imortal, o Ryuki é. Então, por mais que isso demorasse muitos anos, em algum momento o Ryuki venceria o Saitama a pedido do Light, mesmo que para isso ele esperasse o Saitama envelhecer e morrer. Lucifer Morningstar. Diferente do Lucifer que a gente vê na série da Netflix, o verdadeiro Lucifer Morningstar dos quadrinhos da DC é infinitamente poderoso. Aqui, gente, de verdade, é possível que nem na trocação franca o Saitama dê conta do Lucifer. Porém, além de ser uma das criaturas mais fortes da criação, ele ainda é inteligente, e ele carrega com ele o poder da criação. Seus poderes vão além de receber uma bala para proteger uma detetive numa série de TV. Estamos falando de clarividência, consciência cósmica, super velocidade, manipulação de matéria, controle de mente e, claro, o poder de reescrever a realidade à sua vontade. Este é o nível de poder cósmico do verdadeiro Lúcifer. Inclusive, em verdade, eu gostei da primeira e da segunda temporada de Lúcifer da Netflix, mas eu não interpretei ele como sendo o personagem Lúcifer dos quadrinhos. E a série poderia ter sido muito melhor, se fosse parecida com como foi criado o Sandman, mas não foi. E aqui, galera, eu nem vou me estender muito a respeito da treta do Lúcifer com o Saitama. Para o Lúcifer, bastava ele estalar os dedos, o Saitama seria simplesmente excluído da existência de todas as versões dele no multiverso. Kaguya Otsutsuki. Quando pensamos em personagens de anime, é difícil pensar em um que tancaria aí o Saitama na força. Há quem diga que nem o Goku daria a trama do herói careca. Só que o ponto é, como a gente já mencionou, uma das maiores qualidades do Saitama é ser forte o quanto ele precisar ser. E, nesse ponto, pode ser que a luta entre ele e o Goku seja etérea, já que possivelmente nem mesmo o Kamehameha daria conta. Já personagens de Naruto dificilmente conseguiriam tancar o Saitama. Até porque a gente vê muitos personagens de extrema força destrutiva, como, por exemplo, a Sakura tem uma força destrutiva absurda, a própria Tsunade é uma personagem extremamente forte, e apesar de serem rápidos e extremamente poderosos, Naruto e Sasuke precisariam de apenas um soco para serem obliterados. Mesmo se de repente eles estivessem usando ali o Susanoo ou a própria Kyuubi. Só que vamos lá, o próprio Raikage já trincou o Susanoo com um soco. Então seria bem mais fácil para o Saitama, ele só precisaria de uma oportunidade. E quando pensamos em super velocidade, como a velocidade do Naruto, até mesmo a velocidade do Sasuke, o Saitama conseguiria, em algum momento, se adequar a esse padrão de velocidade também. Então seria muito difícil. E quando eu paro para pensar em outros personagens,
Tem uma personagem do Naruto clássico que colocaria ali o Saitama em xeque. E eu tô falando da deusa Otsutsuki Kaguya. E é claro, galera, aqui eu tô falando que ela venceria o Saitama, mas aí vocês podem falar: ah, Thiago, mas no final da Quarta Guerra Ninja, o Naruto e o Sasuke selaram ela e a Sakura deu um socão na nuca dela, ela ficou ali estática e por isso que ela foi selada. Imagina se fosse ali um soco do Saitama. Eu concordo e tamo junto nessa. Só que não vamos esquecer que a Kaguya também tem a capacidade, né, de alterar a realidade indo para alguns mundos dentro de um multiverso ali dentro do próprio Naruto. E ela consegue acessar 6 mundos diferentes, sendo eles um espaço-tempo vulcânico, um espaço-tempo de deserto, um espaço-tempo montanhoso, um espaço-tempo onde a gravidade é muito alta, um espaço-tempo gelado e um espaço-tempo que é feito inteiramente de ácido. Supondo que ela não levasse o soco do Saitama e ela decidisse transportá-lo, né, teletransportá-lo para um desses espaço-tempos, na grande maioria deles, quando a gente pensa no montanhoso, a gente pensa no do magma, a gente pensa no da gravidade, para ele seria como um treino. O do deserto ou os demais, ele com certeza não seria vencido. Só que lembro que eu venho dizendo o vídeo inteiro. Ele é apenas um homem. Ele precisa comer. Ele precisa respirar. Então imagina se simplesmente ela colocasse ele, ela teletransportasse ele como último recurso para dentro desse espaço-tempo de ácido. E aqui, galera, eu tô mencionando esse espaço-tempo porque, assim, não é citado se é uma praia de ácido, se existe uma margem, se ele consegue fugir. Não. Para nós, é um espaço-tempo como se fosse ser teletransportado para dentro de um mar de ácido que você não consegue sair. Por mais que a pele do Saitama seja resistente, numa situação dessa, ele ia precisar segurar a respiração e ia tentar sair. Mas sair para onde? Então, em algum momento, ele poderia, ou com o passar do tempo, tendo a pele deteriorada, ou 2, ele ia precisar respirar. Ou 3, por mais que ele prenda a respiração por muito tempo, ele ficaria com fome em algum momento. Então é uma situação bem difícil. Eu acho que o Saitama não tancaria. E outra, não foi dito ainda, né, se os órgãos do Saitama, numa situação como essa, de ácido, alguma coisa, também tancariam. Então é bem provável que a Kaguya conseguiria vencê-lo. Ou matando de fome, ou derretendo no ácido, ou ele ficaria sem ar e morreria afogado. Batman, com preparo. Sim, pessoal. Eu sou muito fã do Batman, sou fanboy, e eu sou um daqueles que acredita que o Batman venceria qualquer personagem, desde que ele tivesse o tempo necessário para se preparar. E assim, pessoal, é claro que se o Saitama parar de frente com ele, assim como o Superman, assim como o Hulk, Thor, qualquer um que parar de frente com o Batman do nada e simplesmente decidir enfrentá-lo, se o cara for extremamente mais forte, ele vai perder. Só que você tem uma coisa que talvez dos personagens que eu citei aqui, tanto o Batman quanto o Lucifer Morningstar não fazem, é subestimar os inimigos. Eles são extremamente inteligentes, extremamente estratégicos. Então, numa situação como essa, o Batman não iria enfrentar o Saitama. E outro, o Saitama também não é um cara que sai batendo nos outros à torto e direito. Então, em algum momento, se o Batman enxergasse o Saitama como uma ameaça, ele ia se preparar antes de confrontá-lo. E possivelmente ele pegaria alguns dos heróis da Liga e ele enviaria, aos poucos, com níveis de poder diferentes, só para começar a calcular qual era o tamanho do poder do Saitama. Vou mandar primeiro ali a Mulher Maravilha, não deu certo. O Flash, não deu certo. Gladiador Dourado, não deu certo. Ele ia aumentando o nível. Supondo que, né, o Saitama passasse pelo Superman, aí sim o Batman consideraria o Saitama como uma imensa ameaça. E aí o Batman ia começar a pensar. Possivelmente ele ia estudar o treinamento do Saitama, ele ia tentar entender, né, como o Saitama ficou forte, o que mudou no organismo do Saitama. Afinal de contas, não vamos esquecer que nós estamos falando do maior detetive dos quadrinhos. Então ele iria tentar entender o que modificou dentro do Saitama. Esses seriam os primeiros passos. Depois disso, quais seriam as formas do Batman vencer? A armadura, igual ele fez com o Superman, ia resolver. Kryptonita não funciona. Então, possivelmente, ele ia pensar em algo envolvendo uma toxina, ou venenosa, ou uma toxina de sono. A ideia aqui, galera, não era que o Batman simplesmente derrotasse 100% o Saitama. Ele só precisaria colocar o Saitama para dormir. Uma vez que isso foi feito,
bastava levar o Saitama para o espaço. Pensa no seguinte, quando o Saitama saiu da Terra, dando um salto, parando na Lua, ele precisou prender a respiração. Ou seja, ele consegue dar saltos de força. E da Lua para a Terra ele fez a mesma coisa. Só que, para dar esse salto, ele precisa ter, né, um ponto de impulso. Ele não consegue simplesmente pegar um espaço, um impulso no nada, no vácuo. Isso é impossível, a menos que ele tivesse a habilidade de voar. Tanto é que numa situação como essa, muitos heróis, Homem de Ferro, Hulk, não conseguiriam fazer nada. Então, provavelmente ele poderia levar o Saitama para o espaço e deixá-lo lá. Longe de planeta, longe de qualquer lugar, onde o Saitama não tivesse orientação para conseguir ir. E por mais que ele desse fortes tapas para conseguir se mover, estamos falando de um ambiente infinito. Então, em algum momento, o Saitama ia precisar respirar. Então, se ele não morresse de fome ou não morresse de velhice, provavelmente ele morreria sem ar. E antes que vocês pensem, mas você tá pensando demais, o Batman não venceria. Galera, não vamos esquecer que o Batman já tancou personagens como Superman, ele já tancou personagens como Flash, e ele tinha um plano, né, para vencer cada membro da Liga da Justiça. E além de já ter tancado na porrada o Darkseid. Então, para muitos que pensam que o Batman não tem esse potencial todo, ele tem. Mas e você? Gostou da nossa lista? Acredita que trouxemos os personagens certos? Acha que teriam outros personagens que também conseguiriam vencer o Saitama? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, não esquece de esmagar o botão do like, porque isso ajuda muito a gente. Deixe alguma coisa relacionada nos comentários, porque isso também aumenta a relevância. E se você tem um amigo que gosta de alguns desses personagens, ou até mesmo quer compartilhar o nosso canal com alguém, dá essa força, porque isso ajuda muito. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!